galera, depois de estudar tanta estrutura, tantas maneiras de compor as ideias, tipos de argumentos, solução, vamos falar um pouquinho de linguagem? Vamos falar um pouquinho de um diferencialzinho que você pode colocar no teu texto? É o que a gente chama de linguagem expressiva. Mais do que informar, é você trazer informação de uma outra maneira. Por exemplo, existem muitas maneiras de dizer eu te amo, né? Eu te amo é uma delas. I love you? Não é disso que eu tô falando. Ah, mas tipo um brilhante. Brilhante grandão assim, tipo, ama muito, né? Dá um carro, ama muito. Carro de som tocando Tchê Garotos. Quero ver meu amor, quero ver meu amor. Revirou, mexeu a saudade, bateu, quero ver meu amor. Putz, bacana, né? Quer dizer que você nunca mais Só que vai olhar não. pra cara da pessoa. O fato é que você não precisa só dizer eu te amo. Você pode dar flores, você pode fazer uma poesia, você pode cantar uma música, você pode ficar perto da pessoa. No texto é a mesma coisa. Eu não preciso simplesmente trazer aquela informação nua e crua. Eu tenho outras maneiras de dizer exatamente a mesma coisa. Nós vamos estudar hoje duas figuras de linguagem, a metáfora e a metonímia. E você vai tentar usar no seu texto o que eu estou falando aqui e claro que eu trouxe exemplos para te dar ideia também. A metáfora ou comparação, vocês já sabem que é uma relação de semelhança entre as ideias. Qual que é a diferença entre metáfora e comparação? Na comparação existe o termo comparativo. Ela é uma gata ou ela é como uma gata. O termo comparativo como revela que é uma comparação. A metáfora não tem o termo comparativo. A ideia é você buscar semelhança entre as informações. Por exemplo, aqui, ó. No Brasil, os números da violência no trânsito são assustadores. Em torno de 25 mil mortes de jovens ao ano. Isso equivale a 2 boates kiss por semana. Não tem a ver com o tema de hoje, que é fome, mas é para você começar a entender o que significa metáfora ou comparação. Veja, quando eu falo de trânsito, muita gente sabe que os números são péssimos, que são assustadores. Então, muita gente chega nessa informação. O dado, menos pessoas têm. Se ligarem nos textos de apoio, talvez consigam ali algum dado. 25 mil mortes. Agora, isso equivale a 2 boates kiss por semana? Aí isso é difícil de chegar. Você trazer esse cenário da boate kiss, lembra daquela tragédia horrível que matou mais de 200 jovens que estavam numa casa de show no Rio Grande do Sul? 2 boates kiss por semana. Se a gente já ficou horrorizado com uma que aconteceu, imagina 2 por semana. Esse é o cenário das mortes de jovens no trânsito. Percebe como impacta mais do que você trazer o dado? No Brasil, segundo a FAO, que é um órgão da ONU para a fome, na aula você tem exatamente o que significa, são 5 milhões de famélicos, ou seja, o equivalente à população do Serviço em Mato Grosso junta. Aqui a gente colocou dois estados, né, para comparar com a fome, mas você pode seguir a mesma lógica da boate kiss e comparar com as tragédias ambientais, por exemplo, com Brumadinho, com Mariana, se vocês quiserem comparar. A questão é mostrar a grandiosidade do número, né? Claro que 5 milhões é um número grande. Agora, quando eu falo com a população de 2 estados, pois são 2 estados passando fome, todo mundo passando fome, aí eu mostro um problema realmente grande. Posso também fazer isso com países, né? Posso pegar a população da Tailândia, da Irlanda, quase 5 milhões de pessoas. Então isso sim mostra a grandiosidade do problema. 8 milhões de toneladas de plástico são despejadas nos oceanos a cada ano, segundo estudo publicado em 2015 por pesquisadores da Universidade da Geórgia. O que equivale a despejar nos mares o conteúdo de 1 caminhão de lixo por minuto. Tá vendo? Aqui a gente está falando aí da questão ambiental, né? Mas você pode seguir a mesma lógica também para a fome, pelos dados da fome. Então, quando eu falo 8 milhões de toneladas, é um número grande, todo mundo sabe que é um número grande. Agora, quando eu comparo isso com 1 caminhão de lixo por minuto jogado no mar, jogado no oceano, 1 por minuto, aí eu realmente vejo o tamanho do problema.
Olha que bonitinha essa frase. Bonitinha no sentido de que é legal a construção, né? O sangue derramado em certos crimes insiste em não coagular, né? Claro que não é exatamente da fome, mas você pode seguir a mesma lógica, né? Então eu brinco com a ideia de coagulação no sentido de acalmar o coração. Ele não some, o sentimento continua ali. E eu uso coagular para usar a ideia do sangue. Percebe? Tenta usar isso no teu texto e vamos para a metonímia. Uma ideia que você pode usar aqui, por exemplo, é com a questão da digestão, né? Então, o problema da fome é de difícil digestão, é difícil digerir a questão da fome no Brasil. Então, são ideias para dar uma expressividade aí no seu texto. Quando eu falo de metonímia, eu estou falando de outra figura de linguagem. A metonímia é a substituição, é a utilização de uma palavra por outra. Por exemplo, quando você fala que você precisa de um band-aid, não é exatamente um band-aid, você precisa de qualquer coisa que lembre band-aid, que aliás eu não sei nem o nome do negócio, que não é band-aid. Band-aid é o nome da marca, daquela fitinha que você coloca ali no machucado. Curativo autoadesivo. Curativo autoadesivo, eu nem sabia disso. Ó. Quando você fala precisa de maisena, você não precisa de maisena, você precisa do amido ali, né? A maisena, ela é o nome daquele amido que Cotonete. você precisa. Cotonete são hastes flexíveis com algodão na ponta. Você vai usar o cotonete. Isopor é a mesma coisa, chiclete é a mesma coisa, gilete é a mesma coisa. Então você pega uma palavra para substituir outra. Isso é metonímia. Isso também pode ser um recurso de expressividade no seu texto. Olha aqui, ó. São trechos de alunos. A pátria sem fronteiras de Drummond deve existir no paraíso que acolhe a alma do poeta, pois no planeta Terra o que não faltam são muros. São cristãos e muçulmanos que não podem se tocar, são mexicanos proibidos de comer o fast food do país vizinho, são coreanos impossibilitados de abraçar a família que ficou no norte do país. Quando eu falo mexicanos proibidos de comer o fast food do país vizinho, imediatamente você já pensa nos Estados Unidos, né? Porque é o fast food e, é claro, o país vizinho. Eu poderia falar são mexicanos proibidos de comer a comida dos Estados Unidos ou de ir aos Estados Unidos? É claro que eu posso. Mas é muito mais expressivo eu usar essa comparação de comer o fast food do país vizinho. Olha que outra que você pode também usar no seu texto. Ao contrário, já vou falar aqui. Mas, ó, desde então a medida da cintura do país aumentou consideravelmente. Quando eu estou falando a medida da cintura, eu estou falando que as pessoas estão mais gordas, né? Eu poderia falar assim, as pessoas estão mais gordas, a obesidade é maior no Brasil? Posso, mas fica muito mais expressivo usar dessa maneira. Verbas destinadas à saúde e à segurança, desviadas não só pelo terno e gravata, mas pela farda e pelo jaleco, né? Quando eu falo verbas desviadas por terno e gravata, todo mundo pensa em político, né? Poxa, são os políticos. Farda os policiais, jalecos são os médicos. Eu poderia ter colocado verbas desviadas pelos políticos, pelos policiais e pelos médicos. Eu poderia ter feito isso. Mas quando eu coloco a vestimenta no lugar do termo, fica muito mais expressivo. Olha o que você pode usar no seu texto hoje, ó. A barriga de muitos brasileiros discorda da fala do presidente, né? Você já vai ver ali na parte 2 o que o presidente falou sobre a fome no Brasil. Quando eu falo a barriga discorda, eu tô falando que não é a barriga, né? As pessoas que passam fome discordam do que o presidente falou, de que não há fome no Brasil. Fica muito mais expressivo falar dessa maneira. Logo também você vai ver a fala linda, a fala não, né? A poesia linda do João de Melo Neto na fala de um ator. E se somos severinos iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesmo a morte severina, que é a morte que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20 e de fome um pouco por dia. Quando eu falo severinos, eu estou falando dos nordestinos, dos retirantes. O Severino é um nome muito comum naquela região. Então, quando eu coloco Severino no plural, eu estou falando de todos os retirantes. Nós somos severinos, todos nós passamos fome, todos nós estamos na mesma. Posso usar isso com, por exemplo, aqui, ó. O povo brasileiro é constituído por macabés, o governo por calheiros. Aqui, a Macabé é uma personagem do livro da Clarice Lispector chamada A Hora da Estrela. E ela representa o povo mesmo, uma pessoa simples, muito ignorante, muito sofrida. E o Renan Calheiros, ele é um senador, foi presidente do Senado,
e envolvida em vários casos de corrupção. Então ela coloca os dois aqui, ó, como antagonistas. Mas ao invés de ela falar assim, o povo e os políticos, ela usa o nome dessas pessoas para representar esse grupo, Macabeias e Calheiros. Você pode fazer isso com outros políticos, o próprio Bolsonaro, o próprio Lula, outros que estão aí na bola da vez. Einstein temia o dia em que a tecnologia superaria a interação humana e na sociedade do capitalismo de hoje, a maçã nunca foi o símbolo de tamanha importância desde Adão e Eva. Né? Quando eu falo a maçã relacionada à questão da sociedade capitalista, todo mundo já lembra da Apple. Né? Claro que eu poderia colocar, né, a empresa Apple é uma... Poderia, mas não é isso que eu quero. Né? A maçã... Veja, e está comparando a questão ainda com Adão e Eva, né, que foi o símbolo do pecado de Adão e Eva, e agora não deixa de ser também um símbolo de pecado, né, do consumismo atual. Certo, galera? Agora é a sua vez. Vamos para a parte 2 para você entender esse cenário da fome e tenta fazer linguagem expressiva no seu texto. Manda pra gente corrigir. Até mais! A saudade tá batendo, tá batendo, tá batendo com a batida no meu coração. A saudade tá mexendo, tá mexendo, tá mexendo com a fogueira na paixão.